Gente, muito bom dia, segunda-feira. Eu quero trazer um tema aqui hoje que tem me preocupado em virtude de comentários, tanto nas redes sociais como de pacientes que eu atendo, em relação à fila preferencial. Eu estou ouvindo e lendo muitas queixas em relação a estabelecimentos que não respeitam a fila preferencial para as pessoas na condição autista, que informam aos clientes que não têm o que fazer e que, em algumas situações, inclusive, tratam com desdém o indivíduo com necessidades especiais dentro do processo de fila. Então, vamos definir uma coisa primeiro, tá? Por que o indivíduo autista de diagnóstico tardio tem essa necessidade? A fila, o volume de pessoas, o barulho, a espera, ela gera uma sobrecarga sensorial e, consequentemente, pode fazer com que esse indivíduo ele tenha uma crise, independentemente da intensidade e da forma como essa crise se manifesta. Então, a pessoa na condição autista, ela não vai para uma fila preferencial de alegre ou porque ela está com pressa ou porque ela não tem o que fazer. Ela faz uso da fila preferencial em virtude de uma necessidade da sua condição. Qual é o intuito do Clécio falar sobre isso com vocês? Gente, nós dentro da condição autista não devemos adotar uma atitude de agressividade, seja ela verbal ou física. Nós não devemos entrar em combate. Nós precisamos adotar posturas inteligentes. Até porque se nós entrarmos no confronto, nós vamos estar adotando uma postura de um patamar muito semelhante àqueles que não respeitam o indivíduo dentro da sua necessidade. Então, eu me dei ao trabalho, inclusive, de acessar o site da Jus Brasil, que trata de temas legais, e a orientação ela é muito clara. Qual é o primeiro passo que o indivíduo, tendo dificuldade na fila preferencial, precisa adotar? Ele precisa chamar o responsável pelo estabelecimento, seja o coordenador, seja o gerente, deve comunicar a essa pessoa a dificuldade, tá? E buscar uma solução junto com esta pessoa que faz a gestão do comércio, da prestação de serviço. Ok, eu escuto vários relatos de pessoas que fazem isso e que mesmo assim não conseguem ter uma solução para o seu problema. A partir daí, não adianta construir uma situação em que essa sobrecarga ela vai aumentar, consequentemente vai desregular o indivíduo na condição autista e fazer com que ele tenha uma crise ainda maior, tá? O que eu aconselho? Gente, procurem uma delegacia, isso está no site da Jus Brasil. O indivíduo na condição autista, ele é protegido por lei. Pegue os nomes das pessoas desse estabelecimento, tanto desse coordenador, desse gerente, como do atendente, faça um boletim de ocorrência e encaminhe esse boletim de ocorrência para o Ministério Público do seu município. Isso é uma atitude inteligente. Inteligente por quê? Porque nós precisamos ter uma mudança de cultura. Muitas pessoas não conseguem ter a compreensão de que nós, dentro da condição autista, temos essa necessidade. Então, nós precisamos construir um conhecimento, nós precisamos trabalhar com aquilo que está nas nossas mãos, que é legal, e fazer com que a lei, então, intervenha repetidamente através desses boletins de ocorrência, fazendo com que esses estabelecimentos atuem de uma forma efetiva para o atendimento da necessidade da pessoa autista. A briga em si, ela vai ser uma coisa momentânea, vai passar, você vai para sua casa, o estabelecimento vai continuar
funcionando da mesma forma e nós não vamos ter um resultado efetivo, tá? Então, quando você busca esse recurso legal, você passa a começar a defender, dentro de uma lei que protege o indivíduo autista, o efetivo atendimento da necessidade da pessoa que precisa ser atendida na fila preferencial. Se o João, o Pedro, a Maria, for feita uma somatória de boletins de ocorrência e isso começar a acontecer de uma forma mais maciça, o nosso resultado, ele tende a ser bem mais efetivo do que eventuais discussões que vão estar acontecendo nesse local. Eu, particularmente, vivenciei uma experiência agora no final de semana, dentro de um shopping, em que a fila preferencial ela não tinha um guichê apropriado para as pessoas que tinham necessidade de preferência. Eu fiz o meu atendimento, eu chamei o coordenador do processo e informei a ele que deveria haver guichês livres para as pessoas preferenciais, tá? E informei para ele que não estava correto e que ele poderia ter problemas em virtude disso, tanto legais quanto de conflitos com pessoas que tinham a necessidade. A fila preferencial estava grande, tinham autistas, não só eu, tinham mulheres gestantes e que estavam aguardando as pessoas que não tinham necessidade preferencial para liberar guichês, tá? Então, é esse o movimento que nós temos que fazer. Nós precisamos educar as pessoas. Se nós não conseguimos fazer essa educação através da informação, através do repasse daquilo que precisa acontecer, nós precisamos nos pautar na lei, para que essa lei comunique esses estabelecimentos, faça o devido trabalho que tem que ser feito e as coisas comecem a modificar, ok? Eu fico aberto para a sua sugestão, eu fico aberto para o nosso debate, para a nossa conversa aqui, tá bom? Um grande abraço.